liberar aparecer. Ok, estou gravando, avisando a todos que estão sendo gravados. Então, essa aula de terça foi a primeira dessas assíncronas, né, que eu dividi em 4 estágios sobre tectônica e deformação. E as questões também vão muito nessa linha, né? Tem 2 perguntas iniciais sobre o que é deformação, num conceito que não abrange simplesmente tectônica, num conceito um pouco mais amplo. A segunda questão é algo crucial de vocês entenderem, que é diferenciar deformação rúptil e dúctil, principalmente entender que isso está associado muito a uma profundidade na crosta, na litosfera, e também aos esforços envolvidos, né? Quando você tem um esforço compressivo, acaba que a pressão e temperatura é maior. A gente tem isotermas na litosfera, mas em um aspecto geral, por volta de 10 a 15 quilômetros, que a gente tem essa diferenciação, saindo de algo rúptil, passando por uma zona de transição e caindo em algo mais plástico, algo mais dúctil. E aí os outros 3 vídeos, né, que seria um para cada questão, de explicar em linhas gerais a deformação de regimes compressivos, citando algumas estruturas geradas. E para isso tem, nas discussões, né, de cada estágio, de cada evento compressivo ou distensivo, algo que eu acho que ajuda muito são esses vídeos de caixa de areia, que facilita muito para a Professor, aplicação. desculpa te interromper, mas você está compartilhando a sua tela? Não estou compartilhando, não. Estou só dando um geral, Ah, tá, beleza. tá? Vou até compartilhar agora, porque é interessante para esse tipo de visualização, que é algo que ajuda muito para fazer as questões 3, 4 e 5, né? Vamos começar, então, dessa primeira, que o que é deformação, eu já começo realmente falando o que é deformação, né? Que vai ser uma mudança, tamanho, forma num corpo, e ela pode estar envolvida de diversas formas. Aqui é só um GIF, né, bem genérico sobre um corpo sofrendo diferentes tipos de tensão e como ele reage a essa tensão, mostrando que ele tem uma deformação muito plástica, né, que apesar das deformações em diferentes direções, ele retorna ao estágio inicial aqui. Então, essa deformação, ela não necessariamente precisa ficar impressa, mas a gente vai sempre estudar aqui antitensões que já agiram em cima de um corpo, como que a pressão, temperatura, composição do material, presença de fluido, trama cristalina, uma organização geral, como isso influencia e como isso fica perpetuado depois em algum corpo. Tem estruturas clássicas, igual as dobras, são as mais bonitas, para falar a verdade, né? Elas, em termos estéticos, elas são muito interessantes e sempre chamaram muita atenção de geologia, de geólogos em geral. E o que é interessante nas dobras é que sempre que a gente vai olhar em termos de depósitos hidrotermais que evocam o empossamento do fluido em algum lugar, geralmente esse fluido fica empossado nas regiões de charneira, que são grandes zonas de descompressão dentro dessa deformação. E o fluido ele sempre vai buscar o escape, né? Vai sempre andando, quando tem um escape ele empossa e fica ali. Esse fluido pode ser um fluido hidrotermal, seja depósito de ouro, manganês, mas também vai ser um depósito, se a gente for para depósitos de óleo e gás, vai sempre buscar as regiões de descompressão onde tem algum trapeamento, onde tem alguma armadilha para ele ficar preso ali. E isso é a mesma coisa para depósitos em geral. Eles buscam as charneiras de dobra, onde tem uma descompressão e geralmente você forma capas ali que deixam encapsulado mesmo os nossos depósitos. Professor, Oi? você pode apontar com, não sei se seria nesse Ah, caso teria, mas apontar com o mouse onde teria uma charneira de dobra nessa imagem? no caso aqui, ó, essa imagem, a gente vem aqui com o flanco, Uhum.
a charneira é essa região aqui, ó, Entendi. tá? Então, colocar essa anterior, Seria bem na curva, assim? exatamente, onde você tem essa flexura aqui. Entendi. E repara como que as rochas reagem diferente, né, ante o esforço. Vê que aqui, ó, eu vejo que eu tenho diferentes estratos, diferentes camadas, e essas camadas vão ter uma reologia, ou seja, elas vão ter uma competência de deformação distinta. Então, nota como eu tenho, como se fossem dobras de primeira classe, ou seja, umas dobras de uma resolução razoavelmente baixa, ou seja, de uma escala bem macro, e conforme eu vou entrando para dentro da dobra, eu vejo que as camadas reagem de uma forma distinta e começam a fazer dobras de uma escala mais de detalhe. Então, aqui eu tenho uma grande dobra. Aparentemente, essa camada mais clara aqui, ela está absorvendo muito a deformação. A gente não está conseguindo ver muito bem a deformação na camada escura pela resolução da imagem, mas olha como fica claríssimo a frequência das dobras aumentando muito nesse sentido aqui para essas camadas mais claras aqui do centro. E aqui a gente tem ainda, além da dobra, tem alguns rompimentos de charneira aqui, onde gera algumas quebras, e isso seriam as grandes áreas de descompressão. Mas então, falando no geral da deformação, ela vai ser essa mudança que o material vai sofrer ante tensões, e a gente sempre precisa pensar quais tensões são essas, o que causa uma deformação, né? Tem que pensar na rocha desde uma parte cristalina, de partícula mesmo, partindo para um grão até chegar em escala de afloramento e às vezes até coisas mais regionais. Nem sempre a gente vai encontrar algo tão bonito assim, né? Algo tão didático como uma dobra nessa escala. Uma outra coisa que é interessante citar, que é o conceito do rúptil e dúctil, que já é diretamente nessa segunda parte essa segunda questão da tarefa, que é como o material vai se deformar. No rúptil, a tendência é a gente quebrar esse limite elástico muito rápido. Então a gente faz literalmente assim umas quebras muito direcionais. A partir do momento que o meu esforço extrapola o limite de elasticidade do meu material, ele se rompe. Já no dúctil, que seria como se fosse, peraí, que é como se fosse esse lado aqui, no dúctil o material começa a acumular uma deformação e ela vai fluindo sem quebra, sem fraturamentos. Então, a grande variação no rúptil é que aí o rúptil, o material se fratura quando a gente rompe o limite de elasticidade dele, enquanto no dúctil o material vai acumulando a deformação que ela vai fluindo sem fraturamento, sem essas quebras. Gráfico, né? Aqui teria o dúctil e o brittle ou rúptil. A gente, quando coloca um estresse, ele vai absorvendo esse estresse até que chega num ponto de ruptura, no meu limite elástico. No dúctil, o limite elástico, ele vai estar mais associado aqui a uma absorção contínua da deformação. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. O que é importante saber é, dentro da minha litosfera, a gente vai conseguir distinguir muito bem os meus limites dúctil e rúptil. O rúptil, ou seja, o que se quebra, o que fratura, ele vai corresponder a limites mais rasos da minha crosta. Geralmente, tem um consenso que o limite dúctil-rúptil, né, ou brittle plastic aqui, essa transição, ela fica entre 10 e 15 quilômetros. Esses 10 e 15 quilômetros, eles não são randômicos, apesar de ter esse erro muito grande de 10 a 15 quilômetros, isso vai ter a ver com o gradiente térmico da crosta.
Imagina, uma coisa é eu pegar uma bacia de arenito, que é uma rocha de uma densidade muito baixa, então o meu gradiente térmico vai andar bem devagar nessa parte, simplesmente porque um pacote de arenito de 1 metro, se a gente pegar a densidade, o peso dele vai ser muito inferior a um pacote, por exemplo, de basalto de 1 metro, que é uma rocha muito mais densa. Então, com isso, o gradiente térmico vai variar, a pressão vai variar também, porque as rochas têm densidade muito distinta. Você tem rochas com uma densidade de 2,5 gramas por centímetro cúbico, e tem rochas que a densidade ultrapassa 5 gramas por centímetro cúbico. Então, devido a isso, a gente tem uma zona de transição e isso daí vai variar de acordo com o tipo de rocha que eu tenho nesse pacote aqui em cima e, logicamente, com o tipo de esforço tectônico que eu tenho aqui. A partir do momento que eu tenho uma tectônica compressiva, estilo que a gente tem nos Himalaias ou nos Andes, acaba que eu tenho uma pressão a mais, uma pressão tectônica a mais que age de uma forma regional. Então, basicamente, a deformação rúptil ela está limitada a níveis mais rasos da minha crosta, da minha litosfera, enquanto limite dúctil, a rocha vai se deformar plasticamente. E aí, uma questão que pode parecer simples, mas nem sempre é do entendimento geral, é como que eu enxergo uma dobra hoje se ela foi gerada a pelo menos 15 quilômetros de profundidade? Se a gente for fazer um breve passeio, assim, andando pela própria Serra do Curral, a gente vai ver diversas vezes a rocha dobrada. A rocha já sofreu paleotensões e se deformou num limite dúctil. O que acontece é o seguinte, essas rochas, elas já tiveram em algum momento da sua história petrogenética a grandes profundidades, ou pelo menos a profundidades superiores a 15 quilômetros, 10 a 15 quilômetros. E isso deixou nela impressa uma deformação do tipo dúctil. Ela foi ou dobrada, ou falhada, ou foliada, alguma coisa nesse sentido. A gente vai ver as estruturas, vai ter uma aula para cada tipo de estrutura, para cada conjunto de estruturas mais para frente. E o que aconteceu depois é que essas rochas foram denudadas. Essa denudação, geralmente, ela se dá pela erosão contínua do que está aqui acima. Então, conforme você vai erodindo, sua rocha vai tendo uma compensação isostática e vai ficando cada vez mais próxima à superfície. A gente tem locais onde estão expostos até rochas que já sofreram metamorfismo e deformação a cerca de 50, 60 quilômetros de profundidade, muitas vezes já indicando uma zona de fusão até. E essa denudação ela pode ser simplesmente por uma erosão cíclica contínua, ou ela também pode ser uma denudação tectônica. Às vezes você tem algum falhamento que solavanca rochas que estavam a determinada profundidade e deixam elas expostas. Logicamente que com isso você vai não só ter a deformação dúctil impressa, lembrando que a deformação dúctil ela precisa de profundidade para ocorrer, ela precisa de pressão e temperatura para ocorrer, porque a rocha vai se deformar de uma forma plástica. A partir do momento que ela começa a ter uma denudação, dependendo das tensões que estiverem, que ela sofrer quando chegar aqui, ela pode acumular mais uma etapa deformacional, nesse caso, rúptil, nesse caso de fraturamento. Se a gente pegar um exemplo aqui destas dobras que estava citando anteriormente, repara que a estrutura que salta aos olhos é uma grande dobra. Aqui a gente tem um carro, só para ter noção da escala dessa dobra. É uma grande dobra, realmente, de uma escala macro. E isso é uma deformação do tipo dúctil. Você dobrou toda uma estrutura, nesse caso aqui era uma seção sedimentar, que a gente dobrou ela
que fica claríssimo aqui pelo acamamento curvado. Porém, a gente consegue ver também uma zona de quebra aqui. Isso quer dizer que essa rocha, durante seu evento de denudação, chegou a sofrer também uma deformação do tipo rúptil. Ok? Então, o que eu quero que fique claro aqui, durante esse segundo exercício aqui, da diferenciação da deformação rúptil e dúctil, que em uma, não só a questão clássica, que em uma eu vou gerar um fraturamento, enquanto a outra absorve a deformação e a rocha vai agindo de uma forma mais plástica, mas também entender que isso está associado a profundidades distintas na crosta e que, dependendo do tipo de estrutura que gerou, a rocha vai ter passado por processos completamente distintos. Uma coisa é um arenito, uma rocha sedimentar que foi gerada numa bacia que sempre ficou rasa, nunca chegou a grandes profundidades, então dificilmente ela pode ter, inclusive, sofrido algum tipo de hidrotermalismo, algum tipo de enriquecimento. Já uma rocha que já foi, experimentou profundidades maiores e já chegou a ter uma deformação do tipo dúctil, tem uma chance maior de você encontrar até mesmo depósitos distintos dentro dela. E uma outra coisa que precisa ficar claro quando estou falando de termos dúcteis e rúpteis é que materiais distintos vão entrar na zona dúctil ou na zona rúptil em momentos distintos. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma fotomicrografia, ou seja, eu peguei um pedaço aqui, no caso de um xisto agnais, e fiz uma lâmina. Nessa lâmina eu consigo ver que há diversas partes onde a rocha está foliada, há diversas porções, ou seja, a foliação, a rocha começou a incorporar a deformação de uma maneira dúctil. Ela começou a se orientar em planos de uma forma dúctil. Porém, aqui eu tenho um cristal de feldspato, que ele está sendo envolto pela foliação, ou seja, a foliação aqui está puramente dúctil, mas o feldspato ainda está agindo de uma forma rúptil. Repara como ele tem grandes quebras aqui para se adequar a essa deformação. Então, dependendo do tipo de material que eu estou deformando, ele, na mesma profundidade, sobre a mesma pressão e mesma temperatura, ele pode agir de uma forma dúctil ou rúptil. Tudo isso vai variar também, não só a pressão e temperaturas envolvidas, mas a composição do meio que eu estou deformando. Pessoal, essa parte de dúctil rúptil ficou claro para vocês? Claro, professor, tá Professor, tranquilo. ficou bem claro, mas eu estava pensando aqui, as rochas sedimentares, por terem uma granulometria menor, elas suportam melhor a pressão, não a pressão, a deformação, elas tendem a ser mais dúcteis? Não necessariamente, porque a rocha sedimentar, por exemplo, né? Ela pode ter todo tipo de granulometria. Você tem rochas sedimentares, desde um aspecto bem rude, que seria, por exemplo, deixa eu até colocar Seriam algo. as brechas, não seriam, professor? Exatamente. Essas mais rudes. Olha só, isso são leques aluviais, eles são clássicos de quebras de taludes, ou seja, quando eu tenho uma diferença topográfica muito grande, igual nessa imagem aqui, eu faço esse leque aluvial. Se a gente pegar uma imagem desse leque aluvial, nos Andes tem leques aluviais maravilhosos. Provavelmente, acho que daria até para ver pelo Google Earth os tipos de leque aluvial. Esse leque aluvial é a resposta de um desmonte proximal, ou seja, eu desmontei aqui minha montanha e já estou depositando aqui. Acaba que isso gera grandes matacões, grandes blocos de diversos tamanhos, que há uma
em termos assim de sedimento, a gente fala de maturidade textural e mineralógica. A rocha ela tem uma grande maturidade quando eu tenho ela composta pelo mesmo tipo de mineral e tem sempre a mesma granulometria. O leque aluvial vai ter uma baixa maturidade, tanto textural quanto mineralógica, porque não teve tempo para o meu sedimento transportar e começar a passar por uma triagem. Quando a gente vai olhar, então, se eu for deformar isso daqui, cada pedaço vai agir de uma forma, porque eu tenho blocos de todos os tamanhos sendo deformados com a mesma paleotensão, mas eu tenho uma unidade muito heterogênea aqui. Por outro lado, se eu pego um argilito, o argilito, ele classicamente, ele é depositado em ambientes, sejam eles lacustres ou marinhos de plataforma, ou seja, eu preciso ter uma calmaria. Se eu for para o mar aberto, quando eu já tiver um entupimento grande, eu posso depositar camadas de argila. É muito comum em lagos, que eu não tenho nenhum grande chacoalhamento, então qualquer material que tiver em suspensão ali, ele pode depositar com calma, tranquilo, sem energia. O argilito, ele é o ideal para deformar. Ele funciona ali como se fosse um sabão que absorve toda a deformação, que permite as placas, as camadas deslizarem uma dentro da outra. Quando eu coloco, deixa eu ver, não sei se vai ter um deformado, porque aí já seria entrando para aqui. Essa imagem aqui está bem interessante. Olha nessa imagem como é interessante. A camada fina, ela está completamente deformada aqui, absorvendo muito a deformação, enquanto umas camadas mais grosseiras quase que não sentem esse tipo deformacional. Esses experimentos, igual tem alguns aqui, eu coloquei uns vídeos de caixa de areia. Isso é muito interessante, porque em muitos desses experimentos, o que acontece é que a pessoa coloca uma geleia balística, uma gelatina balística, às vezes, que ela funciona como se fosse as rochas de granulometria fina. E você nota claramente como elas funcionam como um sabão, como elas absorvem muito mais a deformação. Então, uma coisa, vou até pausar esse vídeo. Até dando um pause nesse vídeo para mostrar algumas coisas aqui. Não é necessariamente a rocha sedimentar que vai absorver melhor a deformação, mas geralmente uma rocha que já tem uma descontinuidade, por exemplo, um filito ou um xisto, e ela tem uma granulação ou granulometria mais fina, acaba que fica mais fácil de absorver a deformação, porque os componentes ali dentro já são um pouco mais fáceis de ajustar. É muito mais fácil, por exemplo, você pegar em termos de, por exemplo, uma argila silicosa e uma série de cascalhos. Se você jogar eles dentro de uma mesma bacia, a argila vai tender a depositar toda no fundo, porque a deformação que ela sofreu, ela sai de um pacote e recebe um espaço amplo. Ela consegue se articular e se ajeitar e absorver a deformação de uma forma homogênea. Se eu faço isso com diversos cascalhos, eles vão ficar simplesmente pontuais distribuídos, mas vão estar numa elevação maior, porque é ruim, é algo ruim de absorver a deformação ali. Isso é um exemplo bem crasso, assim, só para se ter uma ideia geral, que às vezes a composição vai indicar muito mais do que se a rocha é sedimentar, metamórfica ou ígnea. Inclusive, o que mais absorve deformação geralmente são filitos. O filito é uma rocha que você sai de um argilito ou de um siltito,
e começa a deformar ela, começa a ter um metamorfismo nessa rocha, os argilominerais, a tendência de argilominerais é formarem micas, esses minerais placoides. A partir do momento que você tem uma rocha formada por minerais placoides e finos, é assim, mas é algo fantástico para absorver deformação. Nesse caso aqui, a gente tem uma deformação compressiva. Se a gente voltar no vídeo aqui, vai reparar que saímos com camadas razoavelmente horizontais e tem uma zona de subducção aqui. Isso daqui seria aproximadamente a gente começa em algo estilo andino, ou seja, com uma subducção com o oceano aqui no meio, e vai até algo estilo himalaiano, onde a gente tem um encontro de duas placas continentais. Conforme vai passando, tem algo que é interessante. Repara que a compressão ela começa a gerar falhas reversas aqui. Isso é interessante que olha como essa camada verdinha aqui, junto com essa laranja que está entre essas duas amarelas, como ela sempre estava em profundidade, e eu consigo fazer uma exumação razoavelmente rápida dela a partir de um formato puramente tectônico. Até o momento, aqui, a camada que era puramente subterrânea, ela já começa a aflorar. Nesse espaço aqui, repara como eu já tenho dobras nessa camada amarela que já estão aflorando. Isso é algo interessante para ter uma noção, logicamente que isso é um experimento só de caixa de areia, mas para entender como rochas dúcteis, estruturas dúcteis afloram hoje. Esse é um caso um pouco mais extremo de limites de placas. Aqui é um experimento de caixa de areia. Esse é o tipo de experimento que eu, inclusive, gosto de fazer. Eu tenho uma caixinha dessas. É bem interessante você ver essa dinâmica acontecendo na sua frente do que você simplesmente ver ela no computador, né? Por mais que seja um vídeo muito didático de caixa de areia aqui. A paleotensão aqui, se a gente for enxergar, é uma paleotensão puramente horizontal. Eu tenho uma compressão aqui juntando todo esse meu material. E repara que além das dobras, eu começo a chegar até um ponto onde eu atinjo o meu limite elástico e passo a ter rompimentos. Esses rompimentos são as falhas reversas. É muito legal esse vídeo, porque, olha só, conforme a gente sempre faz uma falha reversa com um ângulo aproximadamente baixo, porque eu vou juntando material até eu ter um escape, até eu ter uma quebra do limite de elasticidade e ele começar a ser jogado para cima do outro. Geralmente ela começa com um ângulo baixo, conforme eu continuo minha deformação, ela tende a uma verticalização por eu estar comprimindo todo o meu material aqui. E aí eu vou gerando o que seria assim, eu começo com uma dobra, a partir do momento que eu tenho esse rompimento por falha, eu tenho uma dobra de arraste e gero um empurrão. Algo que é legal é que quando eu começo a comprimir muito, eu começo a gerar o que eu chamo de retroempurrão. Apesar da minha compressão estar aqui horizontal, principalmente jogando todo este material aqui para cima desse, deixa eu colocar aqui a... Professor, Oi. nesse caso, nesse pause que foi dado, o ângulo não sei se é chama falha reversa, mas acho que sim. O ângulo não já está um pouco maior nesse caso? Por exemplo, ali nessa parte azul marinha de baixo, quando a gente tem essa primeira quebra, esse ângulo não está um pouco maior, bem aí? Aqui, né? Ou ainda assim é um ângulo baixo relativamente? Não, isso ainda é um ângulo baixo. Quando a gente pega, por exemplo, um ângulo alto, aqui o ângulo ele vai variando aí de uns 15 até uns 45 graus no máximo. Uhum. Ah, Aquele azul devia estar nos 40, 45, né? por aí. O que a gente tem, que é um ângulo um pouco maior, é quando a gente tem o chamado retrocavalgamento. Esse retrocavalgamento é estilo o que está acontecendo nessa parte aqui. Aqui Entendi. e aqui. E falhas que têm um ângulo um pouco mais alto,
a gente vai ver que são principalmente falhas normais. A falha normal é quando a gente tem uma distensão. Nessa distensão, um dos lados tende a cair. Esses rompimentos vai depender muito do tipo de litosfera que a gente tem, que a gente está envolvendo, o tipo de material que a gente está envolvendo, mas a tendência será elas serem mais verticalizadas, ter um ângulo maior. Então, costumeiramente, as falhas reversas elas começam com um ângulo baixo, de acordo que a compressão continua, ou seja, quanto mais eu continuar a minha paleotensão aqui, esse esforço, a tendência são as minhas falhas reversas começarem um processo de verticalização. Cada vez como se fosse assim, ela foi gerada num ponto, ela vai tendendo a verticalizar. Entendi. Valeu, professor. Tranquilo. Então, isso já é entrando no limite compressivo, e aí eu sempre fui colocando também alguns exemplos, né, inclusive já mostrando dentro dos exemplos citados, a importância de vocês entenderem a leitura dos estereogramas, que sempre vai estar envolvido em qualquer tipo de análise estrutural, o entendimento. Você bater o olho aqui e ver esse formato aqui de guirlanda, que é exatamente o que a gente até viu na aula passada, são dois flancos de uma superfície dobrada. Então, essa parte já é boa, está bem fixa na cabeça, né? Bater o olho no estereograma e conseguir entender algumas coisas. Sobre as estruturas, quando a gente fala, por exemplo, de regimes distensivos, repara nesse outro experimento aqui de caixa de areia, que ele também é muito bacana. Olha só, logo no início, olha como uma falha normal, aqui a gente tem uma distensão, se a gente for pegar aqui a paleotensão aqui está nesse sentido. Então, a gente tem uma abertura e repara como a falha ela já tem um ângulo muito mais verticalizado. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma falha normal. Esse bloco aqui está caindo. Então, o bloco que estaria à direita, ele tem uma ascensão relativa, mas, na verdade, eu só estou tendo um adelgaçamento dessas minhas camadas, eu estou estirando todo o meu bloco. Então, o clássico de se formar aqui, logo de cara, é uma falha normal. Conforme eu vou andando, você vê que essa falha continua. E algo que é interessante aqui também é o seguinte, repara que quando eu tenho umas quebras, como eu tenho a quebra aqui, eu começo a preencher de material. Esse preenchimento seria exatamente algo estilo os meus leques aluviais, algo absurdamente imaturo em termos texturais e mineralógicos. Eu estou jogando um material completamente randômico nessa parte, que vai ser o fruto da erosão de todas as partes que estão sendo quebradas aqui. Professor, nesse caso, quando existe essa quebra, a gente pode dizer que o material que entrou ali foi decorrente, ocorreu uma intrusão de algum material? Esse daí é um caso de nomenclatura que é um pouco delicado. A gente tem algo que chama de diques clásticos, porque geralmente quando fala em intrusão, a gente pensa em intrusão do estilo ígneo. É Então, é algum magmático, né? material que veio do fundo e começou a penetrar qualquer espaço que estivesse com alguma descompressão. Nesse caso aqui, a gente tem o que se chamam de diques clásticos. Não é o ideal falar intrusão, mas sim no preenchimento. O dique clássico, você simplesmente teve um rompimento e ele vai enchendo de qualquer material. Tem algumas imagens de diques clássicos, geralmente na mesma região que tem aquelas grandes dobras, tem
uns diques clássicos do deserto da Namíbia que são simplesmente fantásticos. Deixa eu ver se tem uma imagem um pouco mais didática. Isso aqui é um dique pequeno, né? Assim, eu tive esse rompimento e dá para ver claramente que esse material está preenchendo aqui. Mas tem diques clássicos que são coisas realmente decamétricas, coisas de mais de 30 metros de altura, um dique absurdamente espesso, e a priori você pode até ter uma impressão que seria algo intrusivo, mas na verdade ele é puramente um preenchimento das cavidades, porque realmente se acabou de quebrar, gerou aquele vão, começa a preencher num material aleatório. Para saber se é um dique de intrusão ou um dique clássico, logicamente você precisa ver o material que o dique é composto, e o dique intrusivo há uma alteração nas bordas. Caso o seu material já esteja todo metamorfizado, alterado, e você não consiga nem sequer distinguir se é um dique clássico ou um dique ígneo, você pode ir para a borda. O dique clássico, você vai ter algo muito mais rude aqui, né? Algo simplesmente indicando uma separação por quebra puramente rúptil, e um material aleatório que não vai ter uma alteração no material da encaixante. Já quando você tem uma intrusão, você vai esquentar muito seu encaixante e tem algo que a gente chama de metamorfismo de contato, que a gente consegue ver dentro da própria encaixante, essa modificação que é tanto mineralógica quanto textural na encaixante, que só vai acontecer realmente se você tiver algum tipo de aquecimento com uma intrusão ígnea. Certo, então a termologia, vamos dizer, correta é falar de dique clássico, né? Dique clássico. Aí você pode falar, olha, no caso, o dique clássico é um preenchimento de qualquer fissura gerada, que seria no caso, por exemplo, aqui eu gerei um dique clássico. Ó, deixa eu colocar a caneta aqui. Computador. Nessa posição aqui eu gerei um dique clássico. Nessa posição aqui eu gerei outro dique clássico. Eu simplesmente tenho algumas fissuras e elas vão sendo preenchidas por material que está sobreposto a elas. Olha, algo que é muito interessante aqui nesse tipo de experimento, repara que, primeiro, o ângulo da falha, ele começa como um ângulo que ele é, a priori, quase verticalizado, mas conforme eu for esticando adelgaçando o meu pacote rochoso, a tendência à rotação de blocos vai dando uma horizontalizada nele. Isso é interessante, assim, até para você entender onde você está dentro da sua parte deformacional. A partir do momento que você fratura em uma falha principal, que você quebra numa falha normal principal aqui, de acordo com o tipo de material que você está quebrando, você pode separar em diversas falhas lístricas, diversas falhas secundárias, que vão ter uma tendência à horizontalização, porque você tinha todo um pacote aqui, esse pacote inicialmente é quebrado, e conforme vai tendo a rotação desse pacote, simplesmente por um contínuo adelgaçamento, ou seja, simplesmente porque o meu sigma 1 continua distensivo, a minha paleotensão continua distensiva. Devido a isso, eu posso ter uma tendência à horizontalização dessas minhas estruturas pela simples rotação dos blocos. Eles antes estavam todos confinados e agora eles têm um grande espaço para começar a ter esse deslocamento direcional. Então, isso daqui, a gente deu uma passada rápida aqui em ambiente compressivo e também no ambiente distensivo. Uma outra coisa interessante de se ver, em termos de análise de estruturas gerais, são os regimes cisalhantes. O regime cisalhante é quando a gente tem coisas puramente direcionais, onde eu tenho um deslocamento
simplesmente de um lado, uma parte indo para um lado e a outra parte indo para o outro, sem necessariamente eu estar associando isso a algum limite reverso ou normal, ou seja, eu não preciso ter, em termos de um corte na litosfera, eu não preciso ter um bloco sobrepondo ou caindo em relação ao outro. Eu posso ter simplesmente uma fricção direcional entre eles. Algo que é o clássico do clássico desse tipo de limite é a falha de San Andreas, que ela já teve diversos estágios, ela já foi uma falha puramente reversa e depois, devido a uma subducção de um pedaço de uma cadeia mesoceânica, houve um rearranjo da estruturação e ela passou a ser puramente direcional. Isso daí tem implicações fantásticas em termos metalogenéticos, porque a partir do momento que você vai subduzir um material tão que fala difícil de subduzir, né? Hard to subduct, que é uma cadeia mesoceânica, você está levando todo um complexo hidrotermal para baixo da sua crosta e está assim, está mineralizando toda uma parte da crosta e está mudando todo o regime de esforços. É fantástico, assim, realmente a falha de San Andreas, ela tem algumas peculiaridades que são simplesmente maravilhosas, assim. Quando a gente vai ver o que acontece em um regime cisalhante, aqui a gente está com um regime que a gente chama de transtrativo, ou seja, eu tenho aqui uma linha de abertura, e se eu for pegar na minha caneta, eu estou fazendo uma paleotensão, eu estou fazendo com essa orientação aqui, e como a minha quebra está com esse formato sigmoidal aqui, eu acabo tendo uma abertura aqui que possibilita a deposição de uma bacia. Então, conforme eu dou uma continuidade na minha abertura, eu vou gerando aqui uma cava, vou tendo todo tipo de deposição que seria associável a uma falha normal, a um movimento de abertura, mas o movimento principal que eu estou gerando aqui é um movimento direcional. Repara, quando aparece aqui, que as linhas sofreram essa deformação. Eu tenho aqui essa deformação direcional, principalmente. Olha que nesse trecho aqui, eu tenho única e exclusivamente uma deformação direcional, e isso pode gerar grandes zonas de cisalhamento, grandes regiões de fraturas, ou como nesse caso aqui, vai gerando uma pequena bacia, que é uma bacia que a gente chama de pull-apart, ou seja, eu estou afastando dois pedacinhos nessa região específica. Professor, apesar disso, o resultado final, né, que acaba rolando é uma distensão, mas isso é controlado por regimes cisalhantes, né? Isso. Tá. Se você pegar, igual, assim como no anterior teve uma distensão, aqui eu vou fazer uma compressão. Ou seja, conforme eu vou andando aqui, bem, o vídeo está indo até rapidinho, conforme eu vou andando, repara que eu estou tendo uma orogênese. Isso é oros, é montanha, e gênese, né? Uma geração de uma cadeia de montanhas. Isso é exatamente o componente oposto do vídeo anterior. Ou seja, quando eu pego nessa Tá tipo que rolando parte uma aqui, subducção nisso daí? oi? Nesse caso aí tá rolando tipo uma subducção? Não precisa ser necessariamente uma subducção. O que acontece, num grosso modo, pegando grosso modo o que eu tenho aqui é um limite cisalhante. Nesse limite cisalhante,
eu tenho um pedaço vindo nessa direção aqui, outro pedaço vindo nessa direção, que isso está gerando nessa parte aqui, nesse pequeno encontro aqui, um pedaço compressivo. Então, assim, o grosso dele é um regime cisalhante. Eu não preciso necessariamente estar numa zona de subducção. A única coisa é, eu tive uma heterogeneidade no meu campo aqui, onde um movimento que a priori era puramente cisalhante, em um pedacinho em especial, ele gerou um movimento reverso, que é análogo ao que acontece numa subducção, mas eu não preciso obrigatoriamente estar num ambiente de subducção. Entendi. E aí, conforme vai continuando a compressão, simplesmente eu gero esse tipo de estrutura. Isso não é assim. A ideia aqui é ter a noção de que, conforme eu vou deformar, seja num regime compressivo, distensivo ou de um cisalhamento quase que puro, todos esses end members, eles podem se combinar. Eu posso ter uma transcorrência pura, eu posso ter uma transcorrência com uma distensão, que eu vou gerar uma pequena bacia, eu posso ter uma transcorrência com uma compressão, que eu vou gerar uma pequena cadeia de montanhas. E lógico que eu posso ter algo um pouco mais puro, né? Eu posso ter um cisalhamento que seja puramente cisalhamento. Eu coloquei no vídeo também alguns exemplos no Google Earth. O Google Earth, para olhar estruturas em geral, ele é fantástico, porque as estruturas elas deixam um rastro geomorfológico, elas deixam um rastro na morfologia como um todo. Então, a gente consegue enxergar de uma forma muito clara, por exemplo, aqui a gente tem a grande zona de subducção, onde a placa de Nazca, nesse caso aqui, a gente tem tanto um pedaço da placa de Nazca como a placa do Pacífico, elas estão sendo subduzidas sobre a grande placa da América Latina, né, da América do Sul aqui, perdão. E a gente consegue enxergar até como algumas variações nesse ângulo de subducção, às vezes geram a cadeia de montanha ser gerada, a cadeia de montanha às vezes ela é gerada a centenas de quilômetros do litoral, porque eu tenho um ângulo distinto de subducção, isso vai propagar a minha deformação mais para dentro do continente. E em alguns pontos, a cadeia de montanha já é basicamente na costa. Uma coisa interessante para a gente enxergar, por exemplo, como que o tipo de material que eu estou deformando vai afetar o tipo de estrutura gerada, é a costa brasileira. Repara que aqui na costa, o que eu tenho esse limite aqui, que vou colocar as divisões, dá para enxergar assim, né? Aqui é o limite do estado de São Paulo, que a gente tem pelo Rio. Quando eu pego, isso daqui é Belo Horizonte, essa mancha urbana aqui é Belo Horizonte, aqui está o quadrilátero ferrífero. Se eu tiro o zoom, consigo ver aqui a parte do Rio de Janeiro. E repara, essa parte mais clara, esse azul mais claro que a gente tem na costa, seria o início da nossa margem passiva brasileira aqui, e é uma parte onde eu tenho uma plataforma marinha rasa. Ou seja, eu tenho, nesse caso aqui, o meu material que sofreu uma deformação. Nesse caso, a gente está registrando a deformação distensiva da abertura do Atlântico. Eu tinha uma litosfera razoavelmente adelgaçada, que quando eu comecei a quebra, eu comecei a ter um estiramento que foi só prolongando, só prolongando. E eu consigo ver isso porque essa parte mais clara, que é uma plataforma um pouco mais rasa, ela é bem extensa.
repare que quando eu chego aqui na altura do estado da Bahia, eu tenho uma quebra muito brusca e essa parte azul clara a gente quase não consegue ver. Isso daí tem implicações enormes, principalmente em termos metalogenéticos, no caso, não metalogenéticos, né? Na geração de óleo e gás, em termos prospectivos, perdão. Eu tenho grandes quebras aqui, uma grande quebra está nessa parte, e eu tenho outra grande quebra aqui. Se eu for pegar os grandes depósitos de óleo brasileiro, estão nessa região aqui. Os meus depósitos do pré-sal estão todos nessa região aqui, com esses limites da litosfera que foi deformada de uma maneira distinta. Quando eu chego aqui em cima, o que está querendo dizer esse limite aqui é porque aqui eu estava deformando uma litosfera adelgaçada que permitiu eu estirar ela por muito mais, por um pedaço maior em termos horizontais, enquanto aqui o meu limite ele é bem brusco. Em termos tectônicos, o que a gente fala é que aqui eu estou deformando um cráton, eu quebrei um cráton, é uma litosfera robusta e espessa, e ela se quebra em grandes descontinuidades puramente verticais. Então, o rejeito da minha falha, o rejeito é o quanto a minha falha desloca um pedaço em relação ao outro, o rejeito da minha falha aqui é muito maior do que aqui. Com isso, o meu controle de depósitos aqui, eu tenho uma noção muito melhor do que nessa parte. Aqui eu já estou em mar aberto, pouco depois de sair aqui da costa da Bahia. Então, todas essas nuances que eu consigo enxergar pelo Google Earth, assim, que são fantásticas em termos de falhas transcorrentes. O Google Earth ele permite ver a cadeia mesoceânica do Atlântico, ou seja, onde o Atlântico está sendo gerado. Se eu for pegar aqui está a minha cadeia mesoceânica, vem descendo. Repara como a cadeia mesoceânica que está aqui, ela sofre uma grande transcorrência e é deslocada para a lateral. Olha a forma das transcorrências, como a minha litosfera oceânica vai meio que tentando acomodar essa deformação. E um dos lugares mais didáticos para se ver a deformação, aqui a gente tem todo esse cinturão deformacional, aqui está o que a gente chama de placa indiana, e aqui para cima é a eurasiática. Isso daqui são os Himalaias. É fantástico como a gente pode ver, a Índia, ela é a litosfera que compõe a Índia, ela é muito espessa e robusta e muito resistente à deformação. Quando ela bate na placa eurasiática, ela começa uma deformação que chega a se propagar por mais de 1.000 quilômetros. Repara que todas essas dobrinhas aqui, na Índia a gente tem algo homogêneo, porque era uma litosfera robusta, que quando ela bateu, ela começou a propagar toda a deformação para dentro do continente asiático e vai embora, vai chegando até na Rússia. Isso é simplesmente fantástico. Repara como a gente consegue ver as grandes dobras que compõem o Himalaia, aqui já entra para o platô tibetano, mas isso numa escala realmente global, numa escala continental. Logo na introdução dessa parte de tectônica, inclusive eu coloco esse fractal, né, de como a gente sai de uma escala continental, nesse caso, no caso do vídeo da primeira aula, eu coloquei a gente saindo aqui do Nordeste do Brasil, numa escala continental. Conforme eu vou aproximando, eu consigo enxergar as zonas de cisalhamento e algumas estruturas que seriam os S's. A gente vai ver mais para frente que são chamadas estruturas SC, que são grandes limites cisalhantes. E a gente pode, inclusive, enxergar, tem um grande lineamento, que é o chamado lineamento transbrasiliano, que ele tem uma continuidade na África
quando a gente vai para o lado de Angola e a gente consegue enxergar uma continuidade dele, inclusive em termos estruturais. Esse é um dos fatores a mais sobre tectônica. Opa, é aqui embaixo. Isso é um dos fatores a mais sobre tectônica de placas que são muito atrativos para estudo. Aqui é a continuidade do Transbrasiliano, se não me engano. Ele vai por mais de 4.000 quilômetros quando a gente conecta a parte que está no Brasil com a parte africana. Pessoal, eu estou dando algumas divagações gerais sobre a tarefa, porque realmente esse pedaço de tectônica e deformação é um mundo. Eu coloquei, inclusive, na descrição, quem tiver com interesse de aprofundar nessa parte de tectônica, é uma parte assim absurdamente vasta, mas eu coloquei o que seria um curso único sobre tectônica. Aí realmente seria assim, mais tiver de curiosidade para ver durante muito tempo, porque são 40 vídeos que eu fiz só envolvendo tectônica da Terra, que é uma matéria para geologia. São coisas interessantes, por exemplo, a gente vê os limites transformantes, acrecionários. O acrecionário é onde eu estou, como se fosse gerando crosta continental. O clássico do limite acrecionário são os Andes. Se por um lado eu estou subduzindo muita litosfera oceânica, por outro eu tenho diversos vulcões ativos gerando litosfera continental. São algumas coisas que são até interessantes para ter um entendimento um pouco mais profundo de como a tectônica afeta a estrutural, mas logicamente que é algo um pouco mais pesado e também é uma disciplina que é mais para o fim do curso e ela já exige algumas questões sobre conhecimento metamórfico e até mesmo estrutural. Mas é mais assim, em caso queiram aprofundar. Gente, eu passei bem em linhas gerais sobre cada uma das questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, ainda temos bastante tempo de aula, eu fico à disposição. Ô, professor, esses vídeos que você passou desse curso que é um pouco mais aprofundado, tipo, são 40 videoaulas. Tem algumas que você considera que são assim, tipo assim, vamos dizer, as mais interessantes que você sugeriria para quem tiver com mais interesse? Olha só, Eu vi uma dos Andes ali que parece ser legal. essa dos Andes, porque o que acontece? A estrutura desse curso, ela é bem diferente, né? Porque é um curso de geotectônica. Então, eu começo falando algo bem genérico sobre a evolução do conhecimento na tectônica. Então, isso é do interesse um pouco mais assim, que sempre que eu vou falar sobre uma temática, é bom ver desde a parte de filosofia como que a gente chegou para estudar isso, quais são os critérios que a gente chegou até esse ponto. Dá uma introduzida, né? É uma introduzida. E aqui, dessa primeira aula, isso daqui é interessante ver. Como que a Uhum. gente faz a separação de crosta, manto e núcleo? Porque isso vai estar diretamente associado com a reologia distinta dessas camadas. Depois eu entro na parte de tectônica de placas, que eu fiz um resumão bem sucinto para essa aula de vocês, porque se for pegar só de limite de placa, já dá mais do que o resumo que eu coloquei geral ali. Depois eu entro numa parte de tempo geológico, que em termos de estrutural não é tão interessante. Que aí eu vou falando sobre cada pedaço, cambiando. E aí tem essa parte. Esse aqui de ciclo de Wilson é até legal para dar uma entendida. Então, assim, dando uma marcada, né? Como essa aula fica gravada. Esse daqui, o vídeo 4 da aula 1 é interessante. O vídeo do ciclo de Wilson, que é o vídeo 1 da aula 5, também é interessante.
Aqui eu reforço um pouco de ciclo de Wilson. Sobre estruturas distensivas, o vídeo 1 e 2 da aula 6 são ótimos, porque eu falo exatamente sobre por que a litosfera quebra, como ela quebra e onde ela tem tendência a se quebrar, e as associações que são geradas. Uhum. E esse daqui é sobre limite transformante, que é um pouco mais sucinto, é um pouco mais fácil de entender. Sobre limites compressivos, o vídeo 1 da aula 7 e o vídeo 1 da aula 8 são interessantes para ter essa ideia. E, finalmente, tem uma parte que é boa para a engenharia de Minas, que é essa daqui. E aí seria a aula 10, os 4 vídeos da aula 10, que fala sobre metalogênese, tanto associado à tectônica, ou seja, quando eu tenho uma distribuição dos limites tectônicos no globo, que tipo de depósito que eu vou gerar em cada parte, e em relação ao tempo geológico. Porque, por exemplo, tem um tipo de depósito de ouro que ele só era plausível em épocas que a nossa atmosfera era anóxica, ou seja, Uhum. os idos de Arqueano a Adeano. Por outro lado, não só de ouro, como também de urânio, quando a gente tem ouro e urânio do tipo Placer, é muito mais coerente a gente encontrar em conglomerados mais antigos. E como os tipos de depósito vão alterando de acordo com o tempo geológico. Isso é interessante porque até te dá um guia prospectivo de acordo a partir do momento que você tem uma noção geral do tipo de terreno que você está andando. E aí depois eu falo um pouco, ó, se eu tiver, aqui está a figurinha do ciclo de Wilson, se eu tiver num ambiente distensivo, qual que é o tipo de depósito que eu tenho mais, uma probabilidade maior de encontrar, e se eu tiver num ambiente compressivo, o tipo de depósito que eu tenho uma probabilidade maior de encontrar. Esses aqui, eles não estão associados a estrutural, os que eu citei anteriormente são bons para entender estrutural, mas esses aqui eu acho que tem tudo a ver com engenharia de Minas, porque a gente vai estar sempre com um olhar prospectivo para as rochas. Isso assim, acaba que é uma liga muito interessante, né? Vai até um pouco na ideia da disciplina. Eu acho que vocês têm geologia de depósitos, não tem? Deve ser mais pra frente, professor, mas não tenho certeza não. Ainda não tive, não. É, Eu acho que eu, tem, eu acho que professor, tem. tem. é, Isso daqui seria como uma introdução à geologia de depósitos, tá? É algo bem razoavelmente genérico, porque o foco da disciplina aqui é geotectônica, não é metalogênese. Mas, querendo ou não, muitos avanços da geotectônica se deram graças à tentativa de entender a formação de depósitos. Então, essa parte aqui é uma parte que eu achei bem legal de fazer do curso também. Fechou então. Depois eu pego, eu resgato aqui na gravação. Obrigado, professor. Tranquilo. E sobre, deixa eu ver, se não me engano, em uma das primeiras aqui, tectônica e deformação, aqui embaixo eu coloquei um link de videoaulas para, se quiser aprofundar em geologia estrutural, que é do Fabrício Cachito. São aulas fantásticas, realmente. E outro, que é um link em quem quiser aprofundar em geotectônica, que é exatamente esse que eu acabei de mostrar aqui. Que é geologia global. Tá? Então, assim, eu sei que já deve estar de saco cheio de ver um monte de videoaula ou live, essas coisas, mas aqui está algo razoavelmente sintetizado. Eu tentei não deixar vídeos muito longos, esse igual de 27 minutos é algo atípico, mas também dá para ver em 2 vezes, né? Coloca 2 vezes no YouTube e dá para ver rapidinho. Fica de sugestão, ok? Pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, à vontade. Tô contemplado, professor. Obrigadão. Beleza. Vou
para o... Então a gente se vê agora na quinta que vem, né? Isso, aí todas as quintas até o final do ano, e no ano que vem a gente volta com as parte que seria a teórica na terça-feira com o mapa geológico. Beleza, então, professor. Um abraço, viu? Bom final de semana. Bom final de semana pra você também. Valeu. Tchau, professor. Tchau, falou. Valeu.